Ei, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso canal. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha história. Mas antes disso, curte já o vídeo e se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo, ok? Pra você não se esquecer depois. Então, meu nome é Fernanda, eu tenho 22 anos. Eu vou ler aqui primeiro, que eu acho que é mais fácil. Salmo 59, versículo 1. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Amém? Bom, então, quando eu tinha 16 anos, em agosto de 2014, eu tive um AVC isquêmico. E, bom, isso virou a minha vida de cabeça para baixo, né? Durante esse período, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei no hospital internada no CTI por 10 dias. E isso aconteceu em um sábado. Sábado, dia 8 de agosto de 2014. Na quinta-feira, eu ouvi essa palavra de Isaías, que fala que a mão do Senhor está estendida para mim, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que eu nunca prestei tanta atenção no culto em toda a minha vida. Sério. E naquela época eu vinha tendo algumas dores de cabeça. Atenção, se você está tendo dores de cabeça constantemente, vá ao médico. Não fique somente tomando um remedinho e passou, beleza. Não, vai ao médico porque é melhor. Enfim, eu tava sentindo muitas dores de cabeça. E minha mãe falou, Fernanda, vamos no médico, eu vou te levar no médico e tudo. Mas como eu estava na semana de prova e trabalho, aquela coisa toda, eu achei que fosse por causa disso, né? Então eu falei assim, não, mamãe, não, pra que médico? Eu vou tomar um remédio e vai passar. Mas não passou. Eu fiquei tendo essa dor de cabeça por muito tempo, até que um dia eu cheguei da escola num sábado, que eu tive prova, né? E eu deitei pra dormir um pouquinho, porque eu tava muito cansada e com a cabeça doendo muito. E meu pai foi ver, porque ele falou, não, pera, Fernanda não dorme isso tudo. Quando ele abriu a porta, eu estava tendo uma convulsão. Mas eu aprendi muito ali naquele hospital, em todas as formas possíveis. E, bom, uma das coisas que me surpreendeu foi a constatação de que eu estava viciada em rede social. Porque ali eu estava recebendo vários tratamentos, né? E testa remédio, testa isso, faz exame disso, faz exame daquilo. E eu não tinha internet. Eu só conseguia, assim, usar um pouquinho os dados móveis para falar com o pessoal da escola o que estava acontecendo e acabou. Eu não conseguia entrar mais em nenhuma rede social. Sério, eu fiquei tipo, meu Deus, mas sabe, no começo? E pensa pra você ver que coisa mais, assim, desesperadora, digamos isso. Porque, bom, não sei se desesperadora é a palavra certa, mas pelo menos uma coisa que a gente fica mais conflitante. Eu não lembro muitas coisas, porque os remédios que eu tomava eram muito fortes. Ainda são, né? Mas hoje eu já acostumei com os efeitos. E naquela época, eu não estava acostumada, então eu dormia muito. Eu passei a maior parte do meu tempo naquele CTI dormindo. Ou dormindo ou fazendo exame. E eu lembro do médico chegar e falar assim com os meus pais que eles queriam abrir minha cabeça para ver o que é que tinha acontecido, que eu poderia dormir e não acordar mais,
que eu poderia ficar cega, que eu poderia não andar. Só assim, aquelas notícias que vão te animar super, né? Só que não. E eu fiquei assim, muito sem entender, sabe? Porque eu falei, Senhor, mas por quê? O que que tá acontecendo? Tem muitas perguntas que a gente não sabe a resposta, não é mesmo? Mas durante todo aquele tempo, mesmo estando com a cabeça meio assim por causa dos remédios, essa frase não saiu da minha cabeça. Não, o braço do Senhor tá estendido pra mim. Às vezes eu tava tão assim, zonza e com a cabeça confusa por causa do remédio, que eu chegava a falar, o braço do Senhor tá encolhido pra mim. Não, pera. Não, ele não está. Sabe? Então, assim, imagina. E realmente eu fiquei assim por muito tempo. Nessa bagunça, assim. E depois disso, eu conheci muitas pessoas legais ali. Eu era o xodó do CTI, porque eu era a pessoa mais nova ali, né? E foi um momento, como eu posso explicar? Bom, no sentido que eu fiquei mais próxima ainda dos meus pais. Principalmente meu pai, porque na época acho que nós estávamos naquela coisa de compra do lote da igreja, então meu pai estava sempre naquela correria. A vida da gente sempre é uma correria, né? Independente do que a gente está fazendo. Mas naquele momento tudo teve que parar. Tudo teve que parar mesmo. E o Senhor me guardou. Sabe? Ok, beleza, consegui sair do hospital. Mas aí vieram como eu teria que lidar depois daquilo. Sabe quando você passa por uma coisa traumática que você só quer esquecer? Pois é, eu tava exatamente assim. Mas, a cada médico que eu ia, eu tinha que contar a história novamente. E comecei a ir em vários tipos de médicos que eu às vezes nunca nem tinha ouvido falar nas especialidades. E nas especialidades, né? Perdão. E eu lembro que eu contava, e quando eu ia deitar pra dormir, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava muito preocupada, eu ficava pensando naquilo que eu tinha falado pro médico nos outros dias. Eu ficava, não, então no sábado eu fui pra escola e depois eu já acordei no CTI com o meu primo brincando com o meu pé. Sabe, eu comecei a ficar revivendo aquilo em todo momento. E depois veio o período de adaptação com os meus remédios. Porque tô tentando falar rápido, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito grande. Então, eu comecei a tomar remédios muito fortes. Tanto é que no primeiro mês eu nem pude ir pra escola. Porque, admito, essa parte eu achei boa. Mas só isso. Porém, não foi por um motivo muito bom. Porque, assim, eu tomava os remédios muito fortes, eu apagava, eu ficava, eu dormia muito. Mas eu ficava, muito zonza no começo, sabe? E eu tinha que fazer exame. Quando eu tava no hospital, eu fazia exame a cada 2 horas, mais ou menos. Minhas veias ficaram até mais finas. Tanto é que hoje, às vezes, quando eu vou fazer um exame, é na veia que assim do lado, sabe? Os meninos até me zoaram, falando que a minha veia mudou de lugar. Mas naquela época, depois que eu saí do hospital, eu tive que fazer exame em dia sim, dia não. Então, quando eu voltei pra escola, eu ia pra escola e ia embora na hora do recreio pra fazer o exame.
ou eu chegava na hora do recreio e ficava nos últimos 3 horários. E com isso, claro, eu fiquei de recuperação, né? E eu sempre fui uma menina que... Eu sempre fui uma menina muito sorridente, né? Muito alegre. Quem conhece a minha família sabe, nós somos conhecidos como a família Sorriso. E uma coisa que minha mãe sempre me falou... Bom, uma coisa que minha mãe me falou uma vez, na verdade, que eu nunca esqueci foi... Não desconte o seu problema nas pessoas, porque elas não têm culpa dele. Não vai resolver nada pra você. E às vezes eu ia pra escola, eu tava com a cabeça assim, explodindo de dor, mas eu continuava brincando, rindo, conversando normalmente. Então, quem olhasse pra mim acharia que eu estava mentindo, porque a pessoa não me conhecia, né? Então, eu lembro que uma vez, sério, tipo, todo mundo achava que eu tava mentindo. Uma vez a coordenadora me chamou na sala dela, eu e meu pai, e ela tava falando assim pra eu me cuidar, que não era pra eu dormir muito tarde, porque eu realmente ia dormir muito tarde pra fazer tudo certinho, né? Todos os trabalhos certinhos e tal. E aí ela foi e falou assim comigo. Eu postei uma foto minha do meu pai, que ele tava me beijando e eu tava sorrindo muito. E aí ela virou pra mim e falou assim: aqui, você não me engana não, tá? Aquelas fotos lindas suas do Facebook, você não me engana não, tá? E aí eu olhei assim, eu não falei nada naquele momento. Mas eu pensei, então eu tenho que viver chorando? Só porque... Que sentido que tem isso, gente? Por que eu não posso sorrir quando eu tô triste? Você tá sendo hipócrita. Não, não tô sendo hipócrita. Chorar não vai resolver meu problema. Só vai me dar mais dor de cabeça e não vai fazer muito bem pra minha pele, né? Então, não é uma opção assim muito boa. Eu acho que é preferível a gente tentar arrumar um jeito de sorrir do que continuar lamentando pelos cantos. Principalmente porque a gente se torna uma pessoa muito negativa, né? E afinal de contas, eu estava viva. Eu estou viva. Eu preciso ser grata, não é mesmo? Uma coisa que já me deixou muito assim, naquele momento aqui, eu sempre fui muito impressionada com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Sabe? Porque, cara, o Senhor escolheu salvar a mim e a você. Ele simplesmente escolheu salvar a gente, mesmo sabendo que a gente ia fazer muitas coisas erradas, ia desobedecê-lo, mas ainda assim ele escolheu nos salvar, ele escolheu nos amar, né? E isso sempre me deixou muito constrangida, porque... Fala sério. E eu fiquei, Senhor, além do livramento que além do Senhor ter nos escolhido, ter morrido por mim na cruz, além dos livramentos que o Senhor já me deu desde sempre, dos que eu sei e dos que eu não sei, o Senhor agora me deu mais esse livramento gigante que eu não posso nem mensurar, sabe? E sabe quando você tá passando por algo que você nem se dá conta? É o que aconteceu comigo quanto aos meus remédios. Mas eu percebi que eu precisava do remédio, sabe? É uma coisa muito estranha porque você fica tipo assim, cara, semana passada eu não precisava de nada. Nada. Hoje eu não posso mais, tipo, ficar sem esse remédio. Olha, sim, é uma coisa que a gente fica muito... É um conflito que a gente fica, né? Com nós mesmos. Mas, se você precisa disso, porque o Senhor criou a medicina aí, a medicina tá aí pra nos ajudar, então por que não, né?
Beleza. Me adaptei aos remédios, aí eu comecei a ter crises de pânico. Perdão, crises de ansiedade. E alguns ataques de pânico, dependendo do que acontecia. E aí sério, pra você ter ideia, eu fiquei tão assim que eu lembro de uma vez que meu pai foi me buscar pra eu ir pro meu curso, ele e meu primo. E meu pai atrasou alguns minutos. E eu fiquei muito ansiosa, porque eu queria muito ir no curso, sabe? E eu fiquei achando, gente, meu pai não vai chegar na hora certa, cara. Não vou conseguir ir pro curso, eu vou chegar atrasada. Porque agora não mais, graças a Deus, mas eu sempre fui uma menina muito tímida. Então, pra mim chegar atrasada, as pessoas iam ficar olhando assim pra mim, sabe? E eu, a todo custo, gostaria de evitar essa atenção. E beleza. Meu pai chegou e me levou, tipo assim, há poucos minutos antes, sabe? Eu consegui entrar na sala antes da professora. Mas eu tava tão assim que quando eu cheguei, gente, eu pus a mão na cadeira, eu tava trêmula mesmo. Porque na minha cabeça eu tava tipo, meu Deus, eu não vou conseguir chegar. Sabe aquela loucura toda? E tanto é que, assim, dependendo do que acontecesse, eu realmente ficava. Eu lembro que uma vez eu tinha um trabalho, um grupo na escola, e a professora deixou assim: ah, não, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Mas chegou lá na hora, minha colega, eu fiz de um jeito diferente do que a minha colega estava perguntando. E ela tinha feito o trabalho junto comigo aqui em casa. Mas eu fiquei tão assim. Sabe quando você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Eu fiquei exatamente assim. Eu liguei pra minha mãe. Eu vou usar essa palavra porque realmente. Sabe, a Bíblia diz que nós não devemos ficar desesperados. E é a mais pura verdade. Ansiedade causa desespero. E eu estava assim naquele momento. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e eu comecei a chorar. Falando, mamãe, eu não fiz o trabalho certo. Fulano tá falando que era pra fazer assim, mas a gente fez totalmente diferente. E a professora é nova, eu não sei como é que as coisas vão acontecer. Eu vou pegar zero nesse trabalho, sabe? Eu fiquei assim, qualquer coisa eu começava a chorar. Se eu perdesse o controle, porque se você não consegue fazer o trabalho de um jeito, beleza, é normal, né? E no final das contas, eu não tive uma nota muito boa, tão boa quanto eu queria, né? Mas ainda assim deu tudo certo. Não precisava ter tido aquela reação toda que eu tive, sabe? E aí, com isso, eu tive que começar a tomar remédio pra ansiedade. Mas assim, melhorou muito, graças a Deus. E eu fiquei assim, Jesus, mais um agora. Então, assim, minha vida foi passando por várias fases, desde os meus 16 anos até agora, com 22. Mas eu aprendi muito, sabe? O Senhor me fez ver muitas coisas, como, por exemplo, que eu devo confiar nele, que eu realmente estou nas mãos do Senhor. Sabe, a gente sempre fala, não, o Senhor está no controle, eu estou nas mãos do Senhor, mas a gente não age como se isso realmente estivesse acontecendo, sabe? Até que a gente não tenha outra saída, a não ser confiar, a não ser fazer isso, a não ser ter coragem, né? E sabe o que é você estar num lugar por muitos anos sem ninguém acreditar em você? As pessoas achando que você é hipócrita porque você fala que você tá passando mal, mas você continua sorrindo. É tipo, por que eu vou parar de sorrir só porque eu tô passando mal, gente?
que uma coisa tem a ver com a outra? É só um sorriso. Eu não tô montando uma banda e fazendo aquela barulhada, é só um sorriso. Sabe? O sorriso melhora as coisas. O sorriso alivia as coisas. Sorrir alivia as coisas, não é? Eu amo sorrir, gente. E eu amo sorrir e ver as pessoas sorrindo, né? E, enfim, o Senhor me ajudou a lidar com os meus pensamentos. O Espírito Santo me mostrou o que é verdadeiramente estar mais próximo dele, confiar nele, tratá-lo como um melhor amigo. Sabe? Porque às vezes a gente canta nosso amigo Santo Espírito. Você realmente trata o Espírito Santo como seu amigo? Que você tem um relacionamento, que você tá ali sempre conversando com ele? Nem sempre, né? Enfim, eu gostaria de te dizer nesse momento que, olha, minha vida hoje é muito melhor por causa dessa experiência. Eu aprendi a me valorizar mais. Eu aprendi a não dar ouvido ao que as pessoas dizem, a menos que essas pessoas sejam além do Senhor, né? Minha família. E eu aprendi o que é melhor pra mim, sabe? Então, não esqueça. A mão do Senhor não está encolhida pra você. O Senhor está sempre de olho na gente. Ele sempre sabe o que a gente precisa. Ele sempre vai nos acolher. Ele sempre vai nos ouvir. Mesmo que ele não responda na hora que a gente quer. Ele está sempre fazendo algo. E olha, sabe, eu amo muito o fato de nós podermos ter essa liberdade de conversar com o Senhor, de estar ali mais próximo do Senhor, porque né, se nós nos permitirmos mesmo, tudo dá certo, mais do que a gente pensa. Sabe, uma coisa que eu sempre falo com as meninas na célula é que, quer saber, nós temos uma imagem, certo? A gente só vê uma imagem. Porém, a gente não consegue ver essa imagem completa. Essa imagem está totalmente desfocada. E à medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, Ele vai colocando o foco aos poucos, até que a gente consegue ver a imagem completa, com total nitidez, com todos os detalhes que antes nós não conseguíamos ver. E então às vezes você fica, mas meu Deus, por que eu tô passando por tal coisa? Por que eu não consigo ultrapassar tal coisa? Por que eu dou um passo pra frente e 5 pra trás? Sabe? Olha, um passo pra frente e 5 pra trás ainda é um passo pra frente. Mas isso não quer dizer que a gente deve continuar dando 5 passos pra trás. Não é mesmo? E... desculpa, minha mãe tá abrindo a janela. Mas o Senhor nos pega pela mão. Nós estamos ali de mãos dadas com o Senhor, como uma criança. E, bom, o Senhor cuida de nós. Amém? Isso foi um pouquinho da minha história. Espero que, de alguma maneira, eu tenha te inspirado a ter coragem, a levantar a cabeça, a seguir em frente, a fazer o contrário daquilo que as pessoas estão falando, sabe?
Porque às vezes a pessoa vai ficar te olhando assim. Você sabia que às vezes, mesmo aquela pessoa que tá te olhando, te observando, que você até, sei lá, tem alguma rixa assim, ela também te admira, porque senão ela não ia ficar te observando tanto, né? Bom, que o Senhor abençoe você. Amém.